Você já pensou que em um simples ato de ouvir e praticar a palavra de Deus, Deus te abençoará com toda sorte de bênçãos? Ouça agora mais uma palavra do dia com o apóstolo Alessandro Gregorutti. E deixe Deus mudar sua vida. Ô glórias! Que a paz esteja no coração, família de Deus, família maravilhosa, que Deus abençoe a todos vocês que estão ligadinhos, para você que está nos assistindo. Quero pedir já para você aí, com muito amor e com muito carinho, né? Dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho e nos ajuda a divulgar. Vamos espalhar esta obra maravilhosa para todo este Brasil e para todo este mundo, em nome de Jesus, amém? E para você também que está nos ouvindo aí pelos FMs, que Deus abençoe você, nos ajude a divulgar também. Vamos aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Deus. Hoje, muitos de nós nos envolvemos com as obras de Deus, né? Muitos de nós estamos ali de prontidão, abrindo o coração, tentando nos dedicar, nos esforçarmos em fazer com que a verdadeira obra de Deus chegue aos quatro cantos desta terra. E muitos também estão ali na frente da obra da igreja, homens e mulheres que se envolvem com vários dos projetos da igreja, também os jovens se envolvendo, né, com um grupo de louvor, mocidade, toda a estrutura. As irmãs que cuidam da escolinha, os irmãos que cuidam da obra de Deus, da igreja, do campo evangelístico, no geral. O que nós vemos no dia de hoje é que nós temos que entender que a humildade no nosso coração é um ponto predominante. Hoje, às vezes, nós vemos algo que entristece o nosso coração como homens de Deus, mulheres de Deus, que servimos a Deus. Imagina o coração de Deus. Hoje nós vemos as pessoas perdendo a humildade, as pessoas perdendo a simplicidade. Veja, nós tivemos um cantor gospel há um tempo atrás, né? Não quero dizer o nome, ele disse que estava acima da média, né? Ele era melhor que todos, dentro de uma soberba como o Nabucodonosor, tão soberbo, tão inchado na sua soberba que acabou caindo. Assim também esse cantor gospel, né, uns vários anos atrás aí, ele disse que estava acima da média, que ele era melhor que todo mundo, que não tinha ninguém para ele, que ele era o cara, e caiu da noite para o dia. Então essa humildade que nós estamos falando, ela está balançando longe do coração de muitas pessoas que estão envolvidas num projeto chamado Obra de Deus. Nós vemos pregadores hoje que são tratados como deuses, adorados e idolatrados. Vemos pregadores hoje que quando vai pregar num lugar, ele acha que a pregação dele vale 30, 40 mil reais, 20 mil reais. Pede hotéis caríssimos, aviões caríssimos, pedem aquelas regalias de comidas e restaurantes caros, como se eles fossem o próprio Deus. Tudo isso não é falar mal de uma pessoa. Tudo isso é mostrar para nós como a falta de humildade está afastando, já afastou muito dessas pessoas da presença de Cristo. E eles não são exemplo para nós. Não são exemplos. Nós não devemos ter eles como exemplos. Nós temos que nos afastar. Porque o que você tem que entender que líderes, eles influenciam gerações. Nós podemos ver, vou falar da década de 80, né, de 90 que eu vivi. Nós tínhamos ali a Madonna. Era uma cantora que começou a fazer fama, mas era uma das cantoras que começou a fazer uma fama aonde cantava praticamente peladas, desnudas, músicas totalmente com apologias de sexo, prostituição, e ela influenciou uma geração inteira. A gente via as meninas querendo andar igual ela, se vestir igual ela, né, proceder igual ela, e dela nasceu vários cantores. Hoje nós temos aí o funk, nós temos aí as cantoras cada vez mais peladas cantando, mostrando seus corpos, fazendo seus shows. Tudo isso nasceu da Madonna, uma só pessoa influenciando uma geração e depois outras gerações também. Assim também acontece para nós que estamos nos caminhos do Senhor. Um acaba influenciando os outros. Então você tem que olhar aquele que você tem como líder, como exemplo, que você acha que é uma pessoa que está servindo a Deus e o que ele está fazendo é o certo, o que ela está fazendo é o certo, e que se a gente seguir a ela, imitar a ela, a gente está realmente fazendo o que Deus se alegra. Mas para isso nós temos que conhecer primeiramente a palavra, porque não é exemplo nenhum um homem, uma mulher soberbo, inchado, cheio de confusão, cheio de soberba, para ser exemplo para nós, porque a soberba ela é algo que Deus resiste, Deus não aceita. Olha o que a palavra diz em livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3.
Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada devemos fazer, seja louvar, seja pregar, seja fazer a obra, nada seja por partidarismo, por particularidade, por causa de homem, de mulher, para agradar a si mesmo ou a terceiros. Ele fala, nada seja por partidarismo nem vanglória. Quer dizer, não é para se vangloriar, não é para se dizer, eu sou o cara, eu fiz o show, arrastei multidões, eu sou o pregador, eu fui pregar, arrastei multidões. Nada seja para a vanglória do homem, para a vanglória da mulher. Nada seja para ser gloriado em nós. O único glorificado e gloriado é Deus. E ele diz, mas por humildade. Deu para entender? A palavra é clara. Nada façais por partidarismo ou vanglória, por soberba, para se aparecer, para fazer bonito, para ser o cara ou ser a mina. Principalmente nas redes sociais hoje, né? Nós vemos que todo mundo quer ser o cara ou a mina. De repente, uma pessoa das redes sociais começa a ter um monte de seguidor, da noite pro dia vira a cabeça. É o que ele está dizendo aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, por simplicidade no nosso coração, fazendo o nosso melhor porque sabemos que estamos fazendo para Deus e não para homem. Então ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então ele fala para a gente ter uma humildade, entendendo que tudo aquilo que nós fazemos nunca podemos achar que é maior ou melhor do que aquilo que os outros estão fazendo. Olhar para as pessoas e sim, colocar a nossa posição como se fosse menor que a delas. Por mais que às vezes o seu dom, o seu talento, o que Deus te deu, é superior, porque existem os dons espirituais e há uma superioridade naquilo que Deus usa a gente. Mas mesmo que o seu dom seja de louvar, seja de conhecimento e sabedoria para pregar a palavra, seja qualquer dom que Deus te deu, tem pessoas que dominam a lidar com casais, tem pessoas que dominam a lidar com jovens, tem pessoas que dominam a lidar com pessoas que estão nas drogas, né, na prostituição, nos vícios. E são dons que Deus nos dá para a gente poder conseguir conquistar todos os setores, né, da sociedade correspondente a ganhar para Cristo. Mas quando você olha para o seu dom, você tem que olhar para o das pessoas, por mais que aos nossos olhos as pessoas fazem menos que nós temos que manter a nossa humildade, vendo que ela é superior a nós. Então eu louvo e de repente Deus me deu um dom, eu tenho uma voz bonita, eu sei louvar, eu tenho um dom para louvar, consigo fazer aqueles na voz bonito como muitos fazem. Mas de repente eu olho para aquele irmão que não tem muita voz, mas para mim permanecer humilde, eu tenho que entender que aquele louvor, aquela adoração é superior à minha. Caso contrário, a soberba vai entrar em meu coração. Eu prego o evangelho, eu prego a palavra, eu prego a verdade do conhecimento e a sabedoria que Deus me deu, não pela teologia, mas por aquilo que Deus realmente tem colocado e fortalecido em nossos corações, e a gente tem levado o evangelho. Mas quando eu olho um obreiro, um cooperador se esforçando em tentar trazer uma palavra, por mais que eu tenha experiência e conhecimento, eu vejo que ele é superior a mim. Assim eu mantenho a minha humildade, a minha simplicidade. Porque se eu achar que eu sou superior a ele, vai acontecer aquilo que não alegra a Deus. Vai vir a soberba, vai vir o inchaço. Satanás vai corromper e perverter o coração, achando e fazendo você achar que você é o cara e você é a mina. Desculpa a palavra e a expressão, mas é a realidade nos dias de hoje. E é o que nós mais vemos. As pessoas hoje elas não procuram, muitas vezes, criar uma rede social para anunciar o evangelho, para pregar a palavra, para salvar vidas, para cumprir uma missão. Alguns sim, mas a maioria não. Elas querem criar uma rede social cristã, evangélica, numa linha evangélica, para ganhar fama, para ficar famosos e famosos, como nós temos visto muitos pervertendo e corrompendo o evangelho, seja homem ou seja mulher. Muitos, às vezes, querem louvar, não para adorar, para exaltar, para engrandecer a Deus. Querem ter uma voz bonita, para ficarem famosos, cantores famosos, para cobrar 100, 150 mil cada show, como se eles fossem a estrela principal de tudo aquilo que está sendo feito. Então tudo isso, nós temos que aprender muito com Deus, porque a humildade e a simplicidade é o que nos justifica diante de Deus, porque Ele resiste ao soberbo e à soberba. E às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo assim. Então a gente tem que sempre prestar atenção quando alguém nos alerta. Olha, desculpa a palavra, tá? Abre aspas, desce do tamanco aí, ó, fecha o tamanco. Ei, desce daí, desce desse pedestal que você tá errando, você tá falhando.
Se tem alguém que é grande para ser gloriado, e glorificado, e adorado, e exaltado, que é o famoso e a famosa aqui, é Jesus Cristo. Assim, a gente vai se manter firme e alicerçado, usar os dons que Deus nos deu, sejam os mais poderosos que sejam, na simplicidade e na humildade, sendo um canal de bênçãos. Vamos fazer a obra para Deus, seja num cargo mais simples da igreja ou aquele mais importante, sempre na mesma humildade, na mesma simplicidade. Assim cumpriremos a nossa missão, ganharemos vidas para Jesus e seremos salvos no dia de juízo final, porque assim, sem a soberba, na humildade, nós agradamos a Deus. Espero você aqui amanhã em mais uma Palavra do Dia. Esta foi mais uma Palavra do Dia, com o apóstolo Alessandro Gregorutti. Acredite, aceite, pratique e Deus te abençoará. Nos encontramos amanhã com mais uma Palavra do Dia. Que Deus abençoe a todos.